ter, porque todo mundo aqui já sabe como eu penso. Eu ia atrás do Richarlison, atrás do Gabriel Jesus. Eu acho que são esses os jogadores que o Vasco tem que contratar. Se eles podem, se o Vasco pode, eu não sei. Mas eu tentaria, se fosse eu, o diretor de futebol. Não custa nada. Não custa nada. Pegar um avião, ir a Londres e mostrar um projeto para esses atletas, principalmente um ano antes da Copa do Mundo. Vocês repararem ou puxarem aí, agora o Google mostra, quantos atletas voltam a jogar nos grandes times do Brasil porque querem voltar à seleção, porque querem estar no radar do técnico da seleção brasileira, principalmente nesse momento que a seleção brasileira não tem nada definido, nada definido. Nem o Vinícius Júnior, que deve ser eleito o melhor do mundo aí na segunda-feira, nem ele está garantido como titular na seleção, porque ele não repete na seleção brasileira aquilo que faz no Real Madrid. Talvez a gente um dia aqui faça uma live só para discutir isso. Eu tenho a minha opinião, mas isso é real. Ele não repete. E aí a gente fica empacado. A nossa seleção está empacada, tendo resultados muito ruins contra seleções ruins aqui da América do Sul. Talvez o retorno do Neymar possa servir de incentivo para a gente acreditar um pouco mais, mas a verdade é que a seleção brasileira não está mais nos encantando. Beleza, Alan? Sérgio, um abraço, meu amigo. E só dá ele. Isso, dá lá, Sérgio. Eu colocaria Leandrinho de ponta esquerda e Emerson de ponta direita. O suíço na ponta direita, Coutinho vai melhorar com o Leandrinho na ponta. Eu acho que tem alternativa. Sabe? Mesmo a gente tendo perdido David, Adson, Verratti não vai poder estar nesse jogo, eu acho que tem alternativa. E é uma boa alternativa dobrar, talvez, sei lá, talvez Puma de um lado, Leandrinho do outro, porque eles sabem jogar ali, naquele setor, e eles cruzam bem, com a perna boa, para o Verratti aproveitar. E aí você aproxima um pouco mais o Coutinho, né? O Verratti não vai estar nesse jogo. Você aproxima mais o Coutinho de quem for jogar ali de centroavante, que eu acredito que será o Ryan, é uma alternativa. O grande problema é que, se der errado, nós vamos sentar o pau aqui no técnico Rafael Paiva, porque ele ousou. Essa a diferença de você ter um técnico jovem, um promissor técnico, mas muito jovem. Os questionamentos sempre existem, né? Se fosse um técnico de nome, assim, renomado, a gente não ia estar bravo ou brabo, porque o Vasco estava 8 jogos sem vencer. Fica a dica. Valeu, Alan. Grande abraço. Wilson Silva Souza da Gama. Boa noite. Ed, o Paiva se perdeu no trabalho que vinha fazendo? Não acho. Não acho. Cara, é a grande oportunidade da vida dele. Wilson, não sei quantos anos você tem. Se tu teve a sua grande oportunidade na vida, acho que todo mundo um dia teve ou vai ter. É difícil, você fica inseguro. E essa insegurança te faz tomar algumas decisões ruins. Por isso que eu sempre respeito e acredito no que o técnico está fazendo. Eu sempre respeito e acredito. E aí depois a gente vê se deu certo ou não, cara. Mas eu acho que ele deveria ter coragem, fazer diferente, né? Um dia, quando o Fernando Diniz começou, ele era criticado demais. Ganhou um título importante, ganhou outros, né? Ganhou o Carioca também, mas ganhou um título importante, subiu para a prateleira de cima dos treinadores mais importantes do Brasil. Se o Rafael Paiva, que já é tímido, né? Já é um cara na dele, se ele não fizer nada diferente, ele vai deixar passar uma grande oportunidade que o Vasco está dando para ele. Beleza? O Vasco nos deixou uma boa impressão no jogo com o Galo. Você gostou? Gostei. Desse jogo propriamente. Talvez tenha sido o melhor jogo do Vasco na Copa do Brasil. Com certeza. Não é isso? Mas aquilo ali era uma competição diferente. De uma competição que você tem turno e retorno. Aquilo era um torneio. E num torneio você tem a possibilidade de ir bem.
Agora, para você ter um campeonato, ida e volta, longo, você precisa ter elenco, você precisa ter qualidade, você precisa ter uma série de coisas que, de repente, num torneio você não precisa ter. Mas, olha, o Vasco na Copa do Brasil chegou aonde poderia ter chegado. Foi um milagre já chegar onde ele chegou, com o elenco que tem. E, inclusive, ter eliminado o Fortaleza, que muita gente achava que ia dar o time cearense, até pelo momento do Fortaleza. Mas vamos lembrar que todos, no começo da temporada, estavam envolvidos em algumas competições. O Vasco não. O Vasco só tinha o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Só. Os outros não, envolvidos em outras competições. Então, para o Vasco, foi um pouco mais tranquilo. E por muito pouco, ele não conseguiu o objetivo dele, que era levar sempre os pênaltis. Vamos lembrar que o Vasco, à exceção do Marcelo Dias na primeira rodada, os outros todos foram conseguindo a classificação de uma forma milagrosa, empatando o jogo em acréscimo e o escambau e ganhando nos pênaltis, né? Com o Léo Jardim sendo um grande protagonista. E apostou tudo nisso. E poderia ter vencido, poderia ter perdido, mas vamos falar de Vasco em relação ao que ele está se propondo a fazer, o que é o Vasco aí em relação ao Campeonato Brasileiro, que eu acho que era o grande campeonato e tinha que ser o grande campeonato do Vasco. Então, ele voltou a vencer depois de 7 jogos, não fez um grande jogo contra o Cuiabá, mas somou 3 pontos. Bom, o Vasco estava com 37 e chegou a 40, né? É um campeonato meio atípico. Eu acho que você não vai precisar de 45 pontos para se livrar do rebaixamento, não. Vai ser menos. 42. Eu acredito que com 42, de repente, não cai. De repente, até 40, tu não cai. Para quem já está com 40, mais uma vitória. Vitória claro. Segunda-feira contra o Bahia, já tira um peso, né? Wellington, e uma perspectiva, uma possibilidade, por que não? De você chegar e ficar ali numa posição intermediária, com um pequeno milagre, coisa que o Vasco tem contado ultimamente, pode de repente buscar aí uma pré-Libertadores, alguma coisa nesse sentido. Porque para mim, classificar para a Sul-Americana, o Vasco vai conseguir, porque também não é muito difícil acontecer isso. Basta você não ficar ali agarrado na zona de rebaixamento, não é isso? Me parece que só o primeiro fora da zona de rebaixamento que não tem vaga, não é isso? Então, malandro, o Vasco vai ficar ali, eu acredito que em posições aí de 19º, quem sabe até um 8º aí. Agora, eu queria te perguntar sobre Coutinho. Felipe Coutinho, que chegou muito badalado, a gente conhece o potencial dele. O cara não ficou tantos anos na Europa, principalmente jogando em clubes de ponta como Manchester United, Bayern de Munique, em Barcelona, e hoje ainda não pegou no tranco, é isso? Eu acho que vamos ser mais direto. Decepciona. Te decepciona? Me decepciona, pelo menos até agora. Eu esperava muito mais. Quem não me decepciona é o Payet. Já é um jogador bastante veterano, essa coisa toda. Mas, tecnicamente, talvez esteja melhor até do que o Felipe Coutinho. Porque ainda me decepciona, como decepciona a formação do elenco do Vasco. É muito limitado. É um meio-campo. Você esperava mais, pelo dinheiro que foi investido. Sim, pela janela, que foi muito mal feita. Há um monte de jogadores aí que eu não vou citar nome, para não me tornar repetitivo, para não ficar pensando que eu estou perseguindo o jogador. Há jogadores no elenco do Vasco que jogaram agora o último jogo, que não tem condições nem de jogar no time de Pereba. Do meu time de veterano, com os boi cansado, não tem lugar. Muitos e muitos jogadores que custaram uma graninha razoável estão tomando lugar, por exemplo, de jogadores muito mais promissores, que são jogadores da base. Mas como você vai fazer para colocar os meninos da base, que poucos conseguiram, nesse momento difícil do Vasco, se sobressair? Por quê? Porque o time não está montado. Como é que você vai botar os meninos para jogar num time que ninguém se entende? O meio-campo do Vasco não existe. A hora que o Paulinho, a hora que o Jair, que já deu ar da graça, no jogo contra o Cuiabá, agora o Jair jogou 25 minutos, um cara que joga de cabeça erguida, se precisar jogar para trás ele joga, se precisar jogar para frente joga. O Vasco não tem meio-campo, o Vasco é previsível. É o Piton fazendo cruzamento para o Verratti, é o único. O Verratti me dá pena. Aliás, eu quero fazer abrir um parênteses para falar sobre o Verratti. Eu não acho que ele vai conquistar título no Vasco. Não acho que ele vai ser, reconhecido como um dos maiores jogadores da história do Vasco. Não vai. Mas olha, eu, Del Aranha, faço questão de chegar e dizer para todos vocês que nos últimos tempos,
Poucas vezes, nessa draga que o Vasco está vivendo nos últimos anos, um jogador tão identificado que se doa tanto quanto esse rapaz dentro do campo. E não é nenhum menino, é um argentino, não é nem um brasileiro, que não tinha nada a ver com o Vasco. Ele foi conquistado por você, torcedor do Vasco, e ele fez por conquistar isso porque é um leão dentro do campo. É limitado tecnicamente. Ô Dé, e você está falando, eu me lembrei aqui, estava na transmissão do Vasco e Atlético, e quando o Galo se classificou, todos comemoraram muito, não era para ser diferente, e Verratti caiu nos prantos, e foi consolado pelo Milito, outro argentino que é o técnico do Galo, que foi o abraçá-lo. E esse bonito, gesto, foi muito bonito. Se ele já conquistava vascaínos, ele conquistou mais vascaínos ainda. Não tenha dúvida, demonstrou o caráter, a dignidade. Olha, não gostar de perder, ninguém gosta, mas você tem que saber perder. Mas olha, também tem a gratidão, tem a emoção, você vestir a camisa do clube, que era assim antigamente. Esse tipo de coisa que o Verratti fez, nós fazíamos. Por quê? A gente queria e precisava e lutava pela vitória. Hoje, os jogadores são mais mecanizados, os salários são altíssimos, né? Não tem aquele compromisso, se ganhar, ganhou. No final do mês, o saláriozinho deles tá lá, saláriozinho era o nosso. Esse monte de grana que esses caras recebem hoje. É por isso que o Verratti, ele já está no coração do Vasco. Mesmo que não conquiste grandes títulos, essa meninada de hoje aí, mas já vão lembrar. Aquele Verratti, hein? Não tem como lembrar de outro, né? E outros grandes jogadores, por exemplo, como Célio, né? O próprio Roberto Dinamite e tantos outros aí. Del Aranha. Não, eu até que não era o rei da cocada não, mas fazia o meu comercial. Sim, né? mas você dava conta do recado. Conquistamos grande título na história do clube, né? Essa porra toda, mas de qualquer maneira, Wellington, o Vasco precisa de uma reformulação completa. Melhorar o seu departamento de futebol com o pessoal de buscar novos jogadores, valorizar alguns jogadores que tem na base, mas calçando o time para isso. O Vasco é técnico, o Vasco é de disputar título, não é de participar de campeonato. E com esse elenco, com esse time que tem aí, o jovem talentoso Paiva, ele não pode fazer nada. Fica sendo criticado, muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que valorizar esse rapaz, porque ele, na hora que o bicho estava pegando, um sufoco do peru, em que grandes técnicos aí, consagrados, com nome do cacete, não fez 20% do que ele fez, não é? Eu compreendo. O torcedor, ele reclama pra cacete do Léo Pelé, por exemplo. Não adianta reclamar do Léo Pelé. A zaga melhor que o Vasco tem hoje, vou falar para você, é João Vitor e o Léo. Sabe por quê? Porque são rápidos. São velozes, são jogadores que têm pelo menos, mas como qualquer um, falha. O Léo falhou, o Jardim comeu um frango debaixo da perna diante do São Paulo, porque são seres humanos, não é? Pode ser que o Vasco contrate outros melhores lá na frente, pode ser, mas no momento, para mim, são os dois melhores. Agora, o Vasco tem um time guerreiro, lutador, que come grama, mas futebol não é só isso, Hélio. O Vasco não é só isso, o Vasco, com todo respeito, ele precisa mostrar muito mais, porque ele tem milhões e milhões de torcedores. E vocês, torcedores do Vasco, eu estava lá agora diante do Cuiabá. Tinha 18 mil, de 20 possíveis. Vocês estavam lá com uma chuva filha da mãe, difícil chegar no estádio, vindo de uma eliminação. Tinha 18 mil pagantes lá em São Januário, só 20. Completamente cheio e lotado. Isso é um amor, rapaz, que vocês, torcedores do Vasco, demonstram a esse time limitadíssimo, diga-se de passagem. E aí, o que você achou da opinião do Dé? Comente aí, pode cornetar? Pode cornetar, agora vai cornetar o cacete. Saudações vascaínas. Você está no canal Sou Mais Vasco News. O lugar aonde a paixão pelo gigante da colina nunca para de crescer. Se você respira Vasco, vive Vasco, e quer ficar por dentro de tudo que acontece no nosso clube, você está no lugar certo. Aqui, as notícias chegam em primeira mão, as análises são diretas, e a emoção é sempre de arrepiar. Seja sobre contratações, bastidores, jogos ou aquele gol histórico que ainda nos dá arrepio, a gente conta tudo sem enrolação. E essa outra notícia. Jean David não aproveita oportunidades e luta para se adaptar ao Vasco. A essa altura da temporada, uma das principais incógnitas na escalação do Vasco é na ponta direita. Puma Rodrigues, lateral de origem, vem atuando improvisado na frente. Mesmo com a disputa aberta, um dos reforços contratados pelo clube na última janela de transferências para ocupar justamente essa posição não conseguiu se firmar. Jean David ainda está devendo com a camisa Cruz Maltina. Na quinta-feira passada, na vitória sobre o Cuiabá, o chileno de 31 anos entrou ainda no primeiro tempo no lugar de Paulo Henrique,
que deixou o campo com tosse e indisposição. Atuou por aproximadamente 60 minutos e contribuiu pouco. Ao todo, ele acertou 8 de 10 passes e sofreu uma falta. Na coletiva, Rafael Paiva foi perguntado sobre o motivo de não ter tirado Jean para a entrada de Payet no fim do jogo. Em vez disso, o treinador colocou o francês na vaga de Matheus Carvalho. O Cocão marca muito bem, mas naquele momento não estava conseguindo reter a bola para dar o tempo para o Jean jogar mais. Sabia que, com o Payet, isso ia acontecer. Com o Payet por dentro, ele se coloca no espaço, retém a bola. E ele com a bola, a gente sabia que o Jean podia subir de produção. Por isso que eu acabei deixando o Jean, para ter uma conexão melhor e tentar matar o jogo, explicou o treinador. Paiva já havia saído em defesa de Jean David em outro momento. No clássico contra o Flamengo, no mês passado, o treinador pediu paciência com o atacante chileno, que havia recebido sua primeira, e única, chance como titular e teve atuação ruim. Ele ficou muitos anos no futebol mexicano. Está chegando agora no futebol brasileiro. Temos que ter paciência. Temos a convicção de que o Jean vai nos ajudar demais, disse na ocasião. Em 7 jogos disputados com a camisa do Vasco até o momento, a única contribuição direta de Jean em lance de gol foi logo na sua estreia, na vitória sobre o Atlético no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Ele cruzou para Raya, que ajeitou de peito para o gol da virada marcado por Puma Rodrigues. Além do jogo contra o Flamengo em que foi titular, o chileno entrou no decorrer das partidas contra Vitória, Cruzeiro, São Paulo e Cuiabá, pelo Brasileirão, e contra o Atlético Mineiro, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Quando chegou ao Vasco, Jean David foi convocado por Ricardo Gareca para a seleção chilena e ficou à disposição para os jogos contra a Argentina e Bolívia, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Na convocação mais recente, para as partidas contra Brasil e Colômbia, ficou fora da lista, no entanto.